Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Cura Quântica, eu sou o Morangão. Hoje eu tô aqui na Lagoa da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte e Patrimônio Mundial da Unesco, para falar como que essas águas dessa represa poderiam afetar até o Nordeste brasileiro. Quem tá com saudade do Mitri, fica tranquilo que ele tá viajando, curtindo a vida doidado. Em breve ele tá de volta, mas aqui a gente não pode parar, né? Aqui é ciência todo dia. Não, pera. Esse vídeo aqui faz parte do Amigo Cientista, que é uma tag que a gente está lançando, funciona como um amigo secreto entre os divulgadores científicos do Brasil afora. Então fica ligado nessa tag para ver todos os vídeos dessa série aí, demorou? Então já vai largando o joinha para valorizar a ciência brasileira. E se quiser, pode me seguir nas outras redes sociais. Tô deixando meu Instagram e meu Twitter aqui embaixo pra gente bater um papo mais descontraído e mais de perto. E antes de começar o vídeo, um recadinho rápido do Chico do Blablalogia. Salve, salve! Aqui é o Chico Camargo do Blablalogia e o meu amigo cientista é o Morangão do canal Cura Quântica. Então, Morangão, para eu poder fazer meu vídeo, eu queria te perguntar: será que as leis da física são as mesmas em todo o universo? Será que você, um marciano, uma joaninha, vão experienciar a mesma física? Para saber a resposta, passa lá no Blablalogia. Um abraço! Então vamos lá assistir o vídeo do Chico para ver qual foi minha resposta para essa pergunta. Agora olha só que interessante, o Chico ele citou seres vivos diferentes para falar das leis da física. E na escola a gente aprende que os seres vivos estão estudados pela biologia, então como é que fica isso aí? O fato é que a gente costuma separar o conhecimento em algumas caixinhas distintas. Ah, isso aqui é física, isso aqui é geografia, isso aqui é medicina. Mas na verdade o nosso conhecimento ele se permeia pelas mais diversas áreas do conhecimento. E é justamente isso que eu vou tratar aqui na Lagoa da Pampulha. Essa lagoa foi inaugurada nos anos 30 com o intuito de abastecer a região com água, controlar algumas cheias e posteriormente a galera que tinha mais dinheiro dar uns rolés de lancha, né? O problema é que com o crescimento desordenado da população na bacia que alimenta essa lagoa, ela acabou sendo assoreada pelos mais diversos tipos de sedimento. E é importante ressaltar que a bacia que alimenta essa lagoa cobre uma área de 97 km² nos municípios de Belo Horizonte e Contagem. Uma tese de doutorado defendida em 2004 colocou em pauta o uso de elementos radioativos já utilizados pela medicina na marcação e análise dos sedimentos dessa lagoa como uma alternativa para a gente tentar recuperar o que ela era antigamente. Mas Morangão, elemento radioativo não é perigoso? Pois é, rapaziada, eu vou voltar lá para aconchego lá de casa para responder essa pergunta aí. Essa pergunta ela é bem pertinente mesmo, mas os elementos radioativos, quando eles são bem manejados, são inofensivos para nós e podem até ser grandes aliados. E o que nos permite ter esse conhecimento de manejar os elementos radioativos é a física nuclear. Só para vocês terem uma noção, na escola a gente estuda, né, os modelos atômicos do Dalton, do Thomson, Rutherford, Bohr, aquela coisa toda, vocês devem se lembrar. Mas a partir de Rutherford foi descoberto que os átomos eles têm um núcleo, né, que é onde toda a carga positiva se concentra. E a partir daí, né, desses modelos onde a gente sabe que o átomo tem um núcleo, foi desenvolvida a física nuclear, que estuda justamente os elementos e seus isótopos, que é quando um elemento tem quantidades diferentes de nêutrons no seu núcleo. Estuda os processos de decaimento, que é justamente nesse processo em que o elemento pode ser radioativo. Estuda também as forças de interação entre o núcleo e etc. Pessoal, só um adendo rapidaço nessa parte aqui, que eu acho que é bom esclarecer, porque é uma dúvida que rola e rolou entre alguns amigos meus. O pessoal não sabe diferenciar muito bem o que é radiação de radioatividade. A radiação, por exemplo, a luz do sol, luz de lâmpada, né, que a gente vê o tempo inteiro, tem infravermelho, tem outras partes que a gente não consegue ver, né, ultravioleta, por exemplo, são formas de radiação. A radioatividade ela é específica para atividades de elementos ou átomos que têm essa característica de perder uma parte do seu núcleo e liberar energia. Geralmente se dá em forma de partícula alfa, beta ou radiação gama. E então, meio que a radiação está embutida na radioatividade, mas não é exclusiva da radioatividade. A gente pode gerar radiação por outras formas, que não seja pelos núcleos dos átomos, tranquilo? Mas, bicho, na moral, a gente está exposto à radioatividade o tempo inteiro, dos mais diversos elementos que tem na natureza mesmo. Eles acabam decaindo aí, depois de um tempo, né, e emitem radiação. Mas o lance é que tem um nível aceitável de radiação que a gente pode receber sem que ela seja nociva para nós. E um exemplo claro para isso são as areias monazíticas das praias de Guarapari, no Espírito Santo. Essas areias aí, elas têm uma taxa de radiação natural, né, um pouco maior do que o comum, do que o encontrado na natureza,
mas mesmo assim a gente pode ir lá curtir uma praia numa boa, sem ficar exposto a muitos riscos de radioatividade. Agora é importante ressaltar, né, que claro, se a gente ficar exposto a níveis de radioatividade muito altos por muito tempo também, ela vai ser nociva pra gente. E o caso talvez mais claro aqui no Brasil disso é o caso do Césio 137, que rolou lá em Goiânia no final dos anos 80. Um equipamento médico de tratamento por radioterapia foi encontrado dentro de uma clínica abandonada e foi confundido com ferro velho. Então uma galera chegou a desmontar esse equipamento e seus materiais radioativos chegaram a circular por parte da população, né, matando 4 pessoas e afetando pelo menos mais umas 1000 aí. Esse tipo de resíduo ele tem que ter uma destinação correta para evitar justamente esses tipos de acidente, que no caso de Goiânia foi o maior acidente radioativo do mundo fora de uma usina nuclear. Agora, isso deixa claro pra gente que um elemento que pode ser usado para tratamento, se for exposto de formas erradas, né, para a população, para a pessoa, ele acaba sendo muito nocivo. E um dos fatores que potencializou nessa tragédia do Césio 137 foi a sua meia-vida, né, a meia-vida desse elemento, que é de 30 anos, ou seja, ele continua sendo radioativo por muito tempo e pode deixar um rastro de radioatividade por mais tempo aí, aumentando os impactos dele, né? Um outro elemento radioativo que é utilizado para fins médicos é o tecnésio 99M. Ele é introduzido em alguns pacientes, ele acaba se acumulando mais em alguns tecidos do corpo do que outros, e a partir da sua atividade radioativa a gente consegue analisar esses tecidos, né? Mas a vantagem é que esse tecnésio ele tem meia-vida curta e acaba se desintegrando rápido, decai rapidamente e não é nocivo para a gente. Só para ter um efeito de comparação com o Césio 137, a meia-vida do tecnésio é de 6 horas apenas, então ele não acumula no nosso corpo e deixa de ser nocivo. Mas tá bom, então agora eu já falei de medicina, já falei de física nuclear, e essas duas áreas podem ser utilizadas, né, justamente para linkar com a Lagoa da Pampulha, que é o centro desse vídeo aqui. É justamente esse tecnésio 99M que eu falei que foi utilizado na tese de doutorado para estudar a movimentação dos sedimentos da Lagoa da Pampulha. Na época do estudo, 70% dos sedimentos que assoreavam a lagoa eram sedimentos finos, que consistem em material particulado de dimensões de até 0,083 milímetros, formado principalmente por silt e argilas. Uma das formas de desassorear a lagoa seria jogando esse sedimento fino após a represa, que é no Ribeirão da Pampulha para frente. E aí, para analisar a movimentação desse sedimento, seria utilizado o tecnésio como marcador radioativo. Literalmente, você ia pegar o tecnésio, misturar nos sedimentos e ver como que ele vai comportar. Então, o pessoal fez isso, utilizou embarcações com detector de radiação e conseguiu medir as quantidades de sedimento que passavam pelos pontos de medição e viu como que o sedimento comportou ao longo do tempo. O tempo em que é possível analisar, fazer as medições da evolução desse sedimento vai depender de alguns fatores. Por exemplo, a quantidade do material radioativo que a gente está usando para a marcação dos sedimentos. Vai depender também da sua meia-vida e também das características da água do lugar. Porque se for um lugar de correnteza rápida, a gente espera que o sedimento vá embora rapidão e a gente não consiga mais medir nada ali, né? E bicho, o que o estudo mostrou foi incrível. Quanto aos impactos estudados, não houve impedimento para o despejo de sedimento fino nos ribeirões que vem após a represa, que é o Ribeirão Pampulha, Ribeirão da Onça e Rio das Velhas. Ou seja, esse material fino que acaba se acumulando no fundo da lagoa poderia sim ser despejado depois da barragem, né, nos ribeirões Pampulha, Ribeirão da Onça, que desaguam no Rio das Velhas, que é um rio super importante aqui em Minas Gerais, e o Rio das Velhas acaba desaguando no Rio São Francisco, um dos rios mais importantes do Brasil e que abastece boa parte da região Nordeste. A bacia do Rio São Francisco abrange uma área enorme, e cada cidade e população que está instalada nessa bacia tem uma responsabilidade na qualidade da água que chega lá no Nordeste. Então, se cada um puder colaborar um pouquinho que seja, a qualidade da água que vai chegar no Nordeste vai ser a melhor possível. Agora, voltando para o estudo, é interessante ressaltar que ele foi feito em épocas de seca, que é quando os impactos estudados poderiam ser potencializados, já que na seca tem menos água para levar os sedimentos e esperaria, que eles decantassem mais e pudessem assorear mais, mas foi visto que a taxa de decantação e assoreamento era bem baixa e a espessura de decantação medida foi de 20 centímetros por ano, o que é bem pequena. Agora, deixando claro que a questão do assoreamento da Pampulha é bem mais abrangente que isso. O que esse estudo mostrou foi uma das possibilidades de se estudar os sedimentos utilizando material radioativo com baixo impacto para a natureza. E esse tipo de solução apresentada sozinha não é capaz de resolver o problema como um todo.
Eu vou deixar o link para a tese que eu estou citando aqui nesse vídeo aqui embaixo na descrição, para que vocês possam acessar, ler e comentar aqui embaixo também. Nessa altura do vídeo você já sacou que esses estudos são muito importantes para que a gente consiga resolver um problema sem criar um outro maior, por exemplo, despejando sedimento e causando algum impacto no restante da bacia do São Francisco. E tudo isso é possível integrando as áreas do conhecimento em benefício da população e do meio ambiente. Agora, é claro, esse estudo tem quase 2 décadas, talvez tenham algumas atualizações nesse assunto, mas o grande ponto desse vídeo é desmistificar a utilização de alguns elementos radioativos para estudos. Muita gente tem medo porque não conhece e não sabe das inúmeras aplicações, seja para diagnosticar e tratar um paciente, seja para diagnosticar e tratar o nosso meio ambiente. O tecnécio, que é o grande ponto dessa tese, ele foi apresentado como uma alternativa ao ouro 198. Ele se mostrou bastante versátil para esse tipo de estudo, uma vez que ele mostrou uma ótima relação entre o benefício que ele traz para a população versus o custo ambiental, o dano ambiental que ele causa. Tanto que o autor da tese escreveu o seguinte: com base nas considerações anteriores e pelo pouco conhecimento da sociedade em relação ao real efeito e potencialidade dessa ferramenta em estudos ambientais, a sua divulgação merece ser feita pelas comunidades científicas e autoridades ambientais de vários países, assim como deve ser reavaliado o preconceito de se combater a utilização de substâncias radioativas expressamente adicionadas como traçadores em estudos ambientais. O corpo ambiental é tão importante quanto o corpo humano, no qual essa técnica é largamente utilizada com grandes benefícios. Bom, e é dessa forma que eu espero estar honrando as palavras do Jefferson Bandeira, que foi quem escreveu essa tese de doutorado, mesmo que com um pequeno delay aí. E agora é a hora de eu revelar quem eu tirei nesse amigo cientista. E se você ainda não se ligou, ao longo da temática desse vídeo, que foi minha dica para vocês, tratando de geografia, questões socioambientais, vocês vão ter que se ligar mais no Science Vlogs. Então, se você não sabe quem eu tirei, foi justamente o Vitor do Terra Negra. Vamos lá, um outro impacto possível no EIA-RIMA da transposição de São Francisco seria a possível salinização dos solos. É isso aí, então corre lá pro canal do Terra Negra para assistir ao conteúdo do Vitor, nesse amigo cientista. Valeu pessoal, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e saber um pouco mais das aplicações da física no nosso dia a dia, no nosso meio ambiente, na nossa sociedade. É isso aí, valeu e até a próxima!